Fala, meu povo lindo, estamos de volta. Vamos que vamos. Falamos no bloco passado a despeito das teorias, né? Teorias sobre a ação. Começamos com a teoria civilista ou imanentista de Savigny e concluímos ali com a teoria concreta de Walsh. Então, perceba, qual o equívoco cometido por Walsh? Não tenham dúvidas. É necessariamente entender que para existir o direito de ação eu tenho que ter necessariamente um direito material que lhe corresponda. Amores, eu diria ainda que um subitem ou um segundo problema, até se quisermos configurar, entender desta forma, é que Walsh entendia que a existência do direito da ação estava condicionado a que o requerente obtivesse uma sentença favorável. E esse é o grande equívoco de Walsh, condicionar a existência do direito de ação. Quer dizer, eu só tenho o direito de ação, eu só tenho o direito de exercer o direito de ação por meio do processo, de exteriorizá-lo por meio do processo, se de fato eu conseguir obter uma sentença judicial ao final favorável. E tudo isso que aconteceu não foi processo, não decorreu de um direito de demandar em juízo, não decorreu do direito subjetivo que eu tenho de ação, de acionar o Poder Judiciário para exercício da tutela jurisdicional. Então, esse é o problema de Walsh, percebe? É de fato condicionar, ele condiciona. Só existe ação se eu tenho direito material correspondente, e pior ainda, acredito eu, só existe ação se no final o requerente consegue obter uma sentença favorável. E se eu não obtive sentença favorável, nem por isso eu deixei de ter o meu direito de ação, nem por isso eu deixei de exteriorizá-lo por meio do processo. Percebam que o processo não quer dizer necessariamente que a sentença vai ser favorável para a parte autora. Será desfavorável, condenatória, por exemplo, para a parte ré. Não, não é isso. O meu direito de ação significa que eu tenho o direito de demandar em juízo. Se eu vou me sagrar vencedora ou não, é outra coisa. E as regras do processo são tão distintas das regras de direito material que, por vezes, por uma ilicitude processual, porque o advogado acabou perdendo o prazo para recorrer, e se ele tivesse recorrido da vara, do juiz de direito, da vara de família para o Tribunal de Justiça local, por exemplo, da vara ali de família de Nanuque para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ele teria conseguido reverter aquela decisão monocrática do magistrado de primeiro grau por uma decisão colegiada em segundo grau. Mas ele perdeu o prazo de 15 dias úteis para recorrer. E aí, o que ocorre é o fenômeno da coisa julgada, o fenômeno do passar em julgado. Quando esse fenômeno ocorre, imagina que situação eu acabo tendo aí a prevalência de uma sentença desfavorável. Será que mesmo assim eu não tinha o direito de ação? Uma coisa, portanto, não tem nada a ver com a outra. Beleza? Tranquilos? Massa. Só para a gente deixar claro aí esta situação. Amores, uma terceira situação é que a gente teve, foi a teoria concreta de Walsh, a gente teve outra teoria que se seguiu a teoria concreta de Walsh. Vou colocar aqui como item 3, eu não sei se vocês estão chamando de A, B, C, 1, 2 ou 3, e é o que a gente vai denominar, deixa eu só escrever aqui, é o que a gente vai denominar de teoria abstrata. Teoria abstrata que foi defendida por Degenkolb e Ploss. Como é que escreve isso? D-E-G de gato, Degenkolb, E-N-K-O-L-B. Degenkolb, vou colocar aqui do ladinho, Degenkolb e Ploss, ok? Ploss, P-L-O-Z, tem uma trenazinha em cima do O. Degenkolb e Ploss. Beleza, meu povo? Amores, Degenkolb e Ploss, alemães, se filiavam às ideias de Bülow. Se filiavam às ideias de Bülow, portanto, já traziam ali ao cerne a questão da separação entre o que seja direito material e direito processual. Por seguirem as ideias de Bülow, por terem lido aquela obra de Bülow, Teoria das exceções dilatórias e probatórias, os caras tinham uma outra dimensão. Eles já conseguiam compreender que uma coisa
é direito material. E outra coisa é direito processual. Portanto, na teoria abstrata já havia essa distinção. Olha aqui, estou escrevendo para vocês, papel e caneta na mão. Essa distinção basilar entre o direito material e o direito processual, beleza? Entre o direito material e o direito processual. Então, se entendia que esse direito de ação era um direito autônomo e independente em relação ao direito material, ok? Vou escrever aqui essa autonomia e independência do direito processual, tá certo? Em relação ao direito material. Então, percebam que aqui a gente já tem um nascedouro do direito processual se constituindo no que seja esse direito subjetivo de demandar em juízo. O direito de ação, o direito processual vai ter bases peculiares, bases próprias, tá certo? Meu povo lindo, isso é muito, mas muito importante, porque o problema do Degenkolb e do Claus é o seguinte, é que eles vão condicionar o direito de ação à boa-fé do ajuizador. Isso mesmo, esse é o grande equívoco de Degenkolb e de Claus. Eles vão dizer o seguinte, olha, só existe direito de ação, tomem notas aí, se o ajuizador estiver de boa fé. Então, eles vão contrariar o Walsh, vão dizer assim, olha, não dá para garantir que quem é a parte autora, quem é o requerente, vai conseguir uma sentença favorável, tá? Mas, pelo menos, esse autor tem que ser apurado se ele está de boa fé. E o direito de ação só vai existir se ficar comprovada essa boa fé do ajuizador, beleza? Amores, a efetiva crença que o ajuizador tem de ser realmente detentor do direito alegado. Ou seja, o autor tem que acreditar que a razão lhe assiste, que a verdade está com ele, que ele está exercendo um direito que lhe é próprio, que lhe é peculiar. Só que boa-fé é aquele mesmo erro cometido lá quando a gente estudou as teorias do processo. Se ligue. Boa-fé é um critério subjetivo. Boa-fé, a consciência. Como é que eu vou apurar se a pessoa está agindo de boa-fé ou se ela está agindo de má-fé? Como é que eu vou saber quais são as suas intenções? O que ela objetiva? O que ela almeja por isso? O que tem por detrás daquele processo? Será que, na verdade, com aquele processo, ela não está querendo chantagear outra pessoa? Será que, por meio daquele processo, na verdade, ela não quer se vingar de outra pessoa? Será que, por meio desse processo, ela não quer só criar problemas, atrasar a vida da outra pessoa, trazer percalços para a parte contrária? Ou, na verdade, ela está exercendo o direito que lhe é próprio, que é o direito de demandar em juízo, que decorre do direito de ação? Então, percebam que, mais uma vez, o problema de Degenkolb e de Claus é justamente trazer uma condicionante. Então, eu conceituo que seja o direito de ação condicionando, dizendo que ele só vai existir se ficar provado ali dentro do próprio processo que foi exercido por meio do direito de ação, que o ajuizador, a parte autora, estava de boa fé. A galera caiu matando. Assim como caiu matando em cima de Walsh, porra, vou ter que conseguir uma sentença justa, senão daqui até lá isso não foi ação, isso não existiu o processo. Quer dizer, eu vou ter que provar agora, perceba com Degenkolb e com Claus, de que a parte autora ela estava agindo de boa fé, porque senão isso não é direito de ação, eu não terei ali um processo, não existiu um processo. Esse é, de fato, o grande equívoco aí de Degenkolb, de Claus, tá certo? Essa ideia de efetiva crença
de que o autor tinha que ser realmente detentor do direito alegado, isso não se coaduna. Nessa teoria abstrata de Degenkolb e de Ploss, eles não pensaram nas condições para a existência da ação. Eles não se preocuparam em estudar isso, né? De que fato eu poderia ter as condições da ação, porque senão eu estaria diante de uma sentença de improcedência no processo. Eles não se preocuparam com isso. A teoria concreta da ação de Walsh, a teoria abstrata da ação de Degenkolb e de Ploss não perduraram por muito tempo. O grande divisor de águas veio mesmo com a denominada teoria eclética. Teoria eclética de Liebman. Se escreve assim, ó, Liebman, tá certo? Liebman se fala Liebman. L-I-E-B-A-M. L-I-E-B-A-M, tá certo? De Liebman. L-I-E, deixa eu só colocar aqui, L-I-E-B-M-A-N. Agora sim, Liebman. Escrevi certinho. Teoria eclética de Liebman. L-E-B-M-A-N. Agora foi. Amores, tinha digitado aqui errado no teclado. A teoria eclética de Liebman, perceba que as ideias de Oscar von Bülow já tinham sido difundidas quando se aduzia, quando se trazia o conceito do que é o processo. O processo é uma relação jurídica processual entre partes. Autor é aquele que pede, réu contra quem é pedido. No topo da minha pirâmide, de forma hierárquica, eu tenho o Estado juiz, que é aquele responsável por conduzir o processo, pelo respeito ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa, à cooperação, à publicidade, à ordem cronológica do processo, à paridade de armas, todas as normas fundamentais do processo civil que nós estudamos. O magistrado ele tem que zelar pelo fiel cumprimento do que diz a lei. Ele é o representante do Estado juiz. E Liebman, já tendo se apoderado dessas ideias, então você não tem mais dúvidas, né? De que aqui a gente não tem não existe apenas uma distinção entre direito material e processual. Não é só isso, vai além. O que Liebman está dizendo é: tem uma ciência que vai se preocupar e que vai estudar o direito material ou direito substancial. Vai dizer o que cada um tem direito, o dever, a responsabilidade, as consequências pelo não cumprimento, pelo inadimplemento, como se pode cobrar, como se pode cobrar. Estava nascendo aí não só a distinção, mas a formação da ciência. Direito civil, direito penal, direito trabalhista, os direitos materiais. E do outro lado, eu tenho uma ciência que vai se preocupar com o direito de demandar. Eu tenho uma ciência que vai se preocupar com a exteriorização dessa demanda, que na prática nós vamos chamar de direito processual. Beleza? Amores, Liebman é sensacional. O processo, ele permanece a dizer, como já diziam lá os outros autores, é autônomo, é independente, tem uma ciência própria. Agora, o direito processual é um ramo do direito só para cuidar dos seus pressupostos, das suas diretrizes, dos seus princípios. Beleza? Meu povo, qual é o grande segredo de Liebman? Arrepia, arrepia, arrepia. Liebman foi fodástico porque ele cria o que você conhece hoje como surprise. Condições da ação, bebê. Liebman dizia o seguinte: na verdade, para que se exista o direito de demandar em juízo, eu não posso condicionar isso a uma sentença favorável, o Walsh errou. Eu não posso condicionar isso à boa-fé do ajuizador. Degenkolb e Ploss erraram. Eu vou condicionar isso às condições da ação. Para que exista o direito de ação, as condições têm que ser cumpridas. Minha pró, quais são essas condições? Que zorras de condições são essas, manhinhas? Se ligue, se ligue, se ligue, porque como meu nome é Ingrid Tio Salles, isso vai estar na sua prova. Presta atenção, não pisca o olho. No Código de Processo Civil de 1973,
Eram três condições da ação. No Código de Processo Civil, o nosso, atual, 2015, são duas as condições da ação. Porra própria, por que eu tenho que aprender de 73 amanhã se eu já estou no de 2015? Meu brother, minha sister, tem que aprender sim, meu doutor e minha doutora, porque é justamente isso que é cobrado na prova. O que mudou do código antigo para o código novo. Então, presta atenção. Liebman está dizendo, e você tem que colocar na zorra da sua cabeça, só existe processo exteriorizado por meio do direito de ação se as condições da ação forem cumpridas. Beleza. Quais são as condições da ação? No CPC de 1973, eu tinha 3 condições da ação. Escreve aí, 3 condições da ação. Minha pró, quais eram essas 3 condições da ação? Bom, eu tinha que comprovar que eu tinha a legitimidade de parte, ou seja, quem era a parte autora era legítima para ser parte autora e quem era a parte ré era legítima para ser parte ré. Eu tinha que provar que o meu pedido é juridicamente possível. Eu tinha que provar que o meu pedido é juridicamente possível. Ou seja, peraí, eu quero o meu pedido é voltar no tempo. Tem que ser um pedido juridicamente possível, beleza? Então, aí, eu tenho a legitimidade de parte, eu tenho o meu pedido, deixa eu só escrever aqui, um minuto só, que tem que ser juridicamente possível, e a parte autora, ela tem que demonstrar o interesse de agir. E a parte autora tem que demonstrar o interesse de agir. Então, perceba. Para o Código de Processo Civil de 1973, só existe o direito de demandar em juízo se a parte autora tem legitimidade para ser parte autora, se a parte ré tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, se o pedido é juridicamente possível, pleiteável, e se a parte autora, ela demanda, ela tem esse interesse de agir. Se faltasse pelo menos um desses requisitos, a gente dizia assim, ó, eu tô carente, eu tô... Ou seja, a ação careceu das suas condições. Se ela carece das suas condições, eu perco o direito de demandar em juízo. E a consequência, eu quero que você anote, isso vai estar na prova. Eu vou perguntar, como meu nome é Ingrid Salles, eu vou perguntar. Qual a consequência quando a ação está carente? A consequência é uma sentença, presta atenção, é uma sentença que não julga o mérito, tá certo? A consequência é de uma sentença que não julga o mérito. Eu terei uma sentença que não vai ter, portanto, adentrado ao mérito. É o que a gente chama de sentença sem resolução do mérito. Beleza, meu povo? Sentença sem resolução do mérito. Sentença sem resolução do mérito. Ou seja, o processo ele vai ser extinto preliminarmente. Por quê? Porque ele não tem direito de ação para a parte autora, porque algum desses requisitos foram descumpridos. E aí, quando você pensa o que é a legitimidade de parte? A legitimidade de parte é quando a gente está falando daquela parte que a lei diz que ela tem autorização para pleitear aquilo, que ela é legítima, que ela tem essa legitimidade, que ela pode. Por exemplo, sei lá, eu sou casada, minha mãe não gosta do meu marido, ela quer que eu me divorcie. Minha mãe pode ingressar com ação de divórcio? Ação de divórcio, Ingrid versus Luiz Ricardo. Mas quem é que está requerendo? É a Ingrid que é casada? Não. É o Luiz Ricardo que é casado? Não. É a mãe da Ingrid. Primeira pergunta. A mãe da Ingrid é legítima ativa? Ela pode figurar como parte autora? Não. Porque só quem tem legitimidade sentiu, olha que gostosinho da Bahia, só quem tem legitimidade para propor ação de divórcio é quem é casado, bebê. Só um dos cônjuges que poderá propor ação de divórcio. Essa é a ideia de legitimidade, legitimidade ativa da parte autora. Para ser legítima passiva, ou seja,
é aquele que pode responder por aquele processo, por aquela ameaça, por aquela lesão, por aquele dano causado. Então, imagina o seguinte. Quem me causou o dano, quem me causou o dano, foi um animalzinho. Eu estava andando na rua, o cachorrinho foi lá, pá, me agrediu, estraçalhou a prova. Eu sou parte autora, eu vou propor um processo em face do cachorrinho? Não posso propor, porque o cachorrinho não é sujeito de direito. Ele não é legítimo passivo, ele é um objeto do direito. Eu não proponho processo em face da casa, eu não proponho processo em face do animal. Mas eu posso propor esse processo em face do dono do animal, que, segundo o Código Civil, vai responder pelo dano causado pelo animal. Então, eu sempre vou observar a legitimidade ativa e legitimidade passiva. A questão do interesse de agir é porque a parte autora ela tem que demonstrar que haverá uma melhora na qualidade daquilo que ela requer. Então, olha, juiz, qual é a minha situação? Bom, a minha situação é, eu estou ganhando hoje um salário mínimo, tá? A minha situação é, hoje eu estou desempregada, mas a minha situação vai melhorar porque estou aqui propondo uma reclamação trabalhista perante o juiz do trabalho para que me sejam pagas minhas verbas rescisórias trabalhistas que eu tinha direito e não me foram pagas no prazo de lei, artigo 477 da CLT, no prazo de 10 dias corridos. E por conta disso, eu terei uma situação favorável, porque eu vou receber esse valor e com isso eu vou poder alterar a minha qualidade de vida enquanto eu estou aqui nessa situação de desempregada. Olha o meu exemplo. Ou seja, a ideia do interesse de agir é demonstrar a minha situação fática jurídica é essa. Se eu obtenho uma sentença favorável, por isso que eu tenho esse interesse de demandar em juízo, a minha situação vai ficar assim. Eu vou passar a ter o sobrenome de meu pai. Então, quando eu peço essa ação de investigação para saber quem é o pai da criança, isso vai ter consequências favoráveis. Essa é a ideia do interesse de agir para a parte autora. Ó, pró, e quanto à possibilidade jurídica do pedido? Amores, a possibilidade jurídica do pedido era porque no CPC de 73, o meu pedido tinha que ser juridicamente possível. Não dava para chegar e dizer, olha, eu estou requerendo aqui para o governo federal que ele me coloque no programa da NASA, dos Estados Unidos da América, e me mande morar na Lua. Tinha que ser algo plausível, palpável, possível de que fosse cumprido dentro da razoabilidade, dentro da proporcionalidade. Portanto, perceba que, de acordo com o Código de Processo Civil de 1973, eu tinha que cumprir 3 requisitos. Legitimidade das partes, tanto da parte autora, eu tinha que demonstrar que ela ou que elas eram legítimas, as partes autoras, a parte ré ou as partes rés, eu tinha que demonstrar que elas também eram legítimas no polo passivo. Eu tinha que demonstrar que a parte autora tinha interesse de agir, a vida dela iria mudar, ela iria ter a reparação do dano, ela sofreu ali um ataque ao direito da personalidade, os seus direitos não foram devidamente quitados, arcados, tá bom? E que o pedido era juridicamente possível. Esses 3 requisitos estavam chuchu beleza, então o processo iria prosseguir para que uma sentença fosse proferida. Se eu iria ganhar, se a sentença me iria ser favorável ou não, é outra situação. Mas pelo menos o meu direito de ação iria existir e por isso o processo iria prosseguir. Se faltasse um desses requisitos, o processo não iria prosseguir e eu não iria nem entrar no critério de que se eu assiste ou não assiste razão no mérito, se eu tenho ou não tenho direito ao que eu estou ali pleiteando, e o meu processo, portanto, ele seria extinto sem resolução do mérito. Beleza? Massa. Amores, estou escrevendo aqui, veio o CPC de 2015 e diz, olha, na verdade, só existem 2 condições da ação. Quais são as 2 condições da ação? O interesse de agir e a legitimidade de partes. Então, você percebe que entre o CPC de 73 e o CPC de 2015, o que muda é, eu não tenho mais, para ter o direito de ação, que demonstrar que o meu pedido ele é juridicamente possível. Isso não é uma das condições da ação. Não me aprova, não. Demonstrar, se liga, se liga, se liga, se liga. Demonstrar que o pedido é juridicamente possível
Isso eu vou ter que examinar no mérito, ao decorrer do processo e não no início. Beleza? Vou escrever aqui, demonstrar, se liga, presta atenção, demonstrar que o pedido é juridicamente possível, se tornou mérito. Eu vou verificar no mérito e não como uma das condições da ação. Então, amores, CPC de 73, eu tinha 3 condições da ação. Legitimidade de parte, vem comigo, possibilidade jurídica do pedido e interesse de agir. CPC de 2015, eu só fiquei com 2 condições da ação. Quais são a minha prova? Interesse de agir e legitimidade de parte. Por quê? Porque a possibilidade jurídica do pedido passou a ser analisada no mérito, não é mais uma das condições da ação. Isso que, na verdade, só aconteceu no Brasil com o CPC de 2015. Liebman já tinha admitido que tinha cometido esse equívoco, que o interesse jurídico do pedido não é condição da ação e sim mérito, lá desde a década de 70 e de 80, e, na verdade, o Brasil só faz essa alteração aqui em 2015. Qual a consequência no CPC de 2015, se eu visualizo naquela petição inicial, naquele processo, naquele direito de demandar exteriorizado por meio de processo, que a parte autora não é legítima, uma das partes reza ali não é ou não são legítimas, que a parte autora não tem interesse de agir, bom, será extinto o processo sem resolução do mérito. Não vai se adentrar o mérito para dizer se o autor tem ou não tem direito. Por quê? Porque o processo morre preliminarmente. O processo vai ser extinto desde o início. Para vocês terem ideia, essa teoria, conhecida como teoria eclética de Liebman, é a teoria adotada pelo CPC 2015 e está prevista no artigo, toma nota, está previsto no artigo 485 do CPC 2015. Para vocês terem ideia, o artigo 485 do CPC diz quando a sentença ela é extinta sem resolução do mérito, ou seja, quando ela vai preliminarmente morrer logo no início do processo, sem resolver o mérito. E justamente no inciso 6, ela diz, olha, quando faltar uma das condições da ação, quais sejam o interesse de agir da parte autora ou a legitimidade da parte autora ou mesmo da parte ré para figurar neste processo. Beleza? Me aguardem no próximo bloco que eu já